Amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor, com satisfação e alegria, eu quero desejar que todos, ao ouvir esse vídeo, encontrem-se com saúde, com paz, com alegria e com felicidade no meio dos seus familiares, todos desfrutando da bênção e da bondade do Senhor nosso Deus. Com alegria quero vos apresentar nesse pequeno vídeo as mulheres que serviam ao Senhor com seus bens. Nós podemos servir ao Senhor de várias formas e, ao servir, devemos fazer o melhor para Deus, para que o nosso nome seja nomeado um dia ou na eternidade por aqueles que venham testemunhar de nossa fé, de nosso ânimo e da nossa gratidão a Deus. Quando você for ouvir esse vídeo, leia a palavra em Lucas capítulo 8, o verso 1 ao 3, que diz: E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que servia com suas fazendas. Em outra tradução diz que servia com seus bens. Meus amados irmãos, esse texto é para falar da gratidão dessas mulheres. Gratidão das pessoas que encontram-se com Jesus e que recebe também dele algo extraordinário, como uma cura, uma libertação, e também comunhão com Deus. E muito mais precioso quando recebemos dele a salvação da nossa alma por aceitá-lo como Salvador e Senhor da nossa vida. Esse texto nos mostra que depois que Jesus tinha feito um milagre na vida de uma senhora que tinha ungido os pés de Jesus, Jesus tinha dito para ela que a tua fé te salvou, vai-te em paz para a tua casa. E por isso que o texto começa dizendo, e aconteceu depois dessa mulher receber essa bênção, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. A palavra aldeia é hoje um nome citado de povoados, para ficar mais fácil para outros que não está talvez assimilado com essa assimilação da palavra. Aldeia hoje é povoados. Jesus andava de cidade em cidade, juntamente com seus discípulos, e a multidão que eles acompanhava, e ele estava de cidade, de aldeia, e nesse andar, por onde ele passava, ele curava os enfermos, ele libertava as pessoas oprimidas por espíritos malignos. Até mesmo muita gente hoje já não crê que há espíritos malignos, mas quem conhece a Bíblia, a palavra de Deus, e especialmente no Novo Testamento, está escrito muitas vezes
aonde Jesus libertou pessoas possessas de espíritos malignos que se aproveitou da fraqueza humana e se aposseraram e usava essas pessoas, uns lançando na água para morrer, outros no fogo e outros em outros estágios realmente terrível, como suicídio, etc. Mas aqui a Bíblia mostra a gratidão dessas mulheres, como por exemplo, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Acontece que muitas vezes há espíritos malignos que eles são manifestos através de uma forma de enfermidades e não em formas, por exemplo, demoníacas, onde fica possesso. Existem enfermidades que são ações malignas, como por exemplo a mulher que andava curvada há 12 anos. Aliás, há 18 anos ela andava curvada e não podia endireitar-se, e aquela enfermidade na coluna era um espírito de enfermidade. E Jesus, ao expulsá-la, foi dizendo: não podia o Filho do Homem libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos o inimigo ou os demônios lhe tinha aprisionado, no caso a sua saúde na coluna. E Jesus, vendo a necessidade daquela mulher, expulsou aqueles espíritos de enfermidade, e aquela mulher andava direitamente para a glória de Deus. E não é diferente, essas aqui, por exemplo, algumas delas que foram curadas de espíritos malignos, que também eram ocasionadas por doenças malignas, e outras por enfermidades comuns ou como uma patologia, onde às vezes a pessoa está tratando no médico, mas não está tendo resultados de cura ou de ser liberto. E muitas vezes as pessoas vão à igreja ou a Cristo e recebem o milagre, porque a pessoa vem pela fé, crendo no poder de Deus. E isto é centenas de pessoas curadas e libertas para a glória de Deus. Mas o que eu estou falando nesse pequeno vídeo é sobre o espírito de gratidão. Essas pessoas ou essas mulheres, ao serem curadas, ao serem libertas de espíritos de enfermidades e de tantas outras coisas, a Bíblia diz que elas agora eram pessoas de bem na sociedade, elas eram ricas, vamos falar assim numa linguagem mais clara. Essa, por exemplo, Maria Madalena, da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. Olha só que estado era dessa mulher, 7 demônios. Esses demônios não deixavam essa mulher ter paz na comunidade, não tinha paz com a família, não tinha paz consigo mesmo, e foi liberta ao encontrar-se com Jesus. E o texto continua. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, pessoas da alta nível da sociedade da época. Herodes era o que estava governando a Galileia na época. E Susana, e muitas outras que serviam ao Senhor com as suas fazendas. Amados irmãos e amigos, veja que coisa extraordinária. Jesus aqui está contando esse episódio maravilhoso, registrado na sua palavra, para mostrar o espírito de gratidão dessas pessoas, que ao serem curadas, ou aceitarem a Cristo, serem libertos, ou estarem felizes e com seus nomes escritos no livro da vida, essas mulheres pegaram e começaram a servir ao Senhor com seus bens. Ou seja, elas passaram a sustentar a Jesus com seus discípulos, todos sustentando com todas as suas necessidades. Roupas, calçados, viagens, comidas, enfim, estadia, em onde quer que tivesse necessidade.
A Bíblia diz que ela servia ao Senhor e muitas outras com suas fazendas. Teve delas que das suas fazendas sustentava os discípulos e Jesus. Isto é o espírito de gratidão por aquilo que recebemos de Deus. Por isso está escrito no Salmo 103, versículo 1, 2 e 3, onde diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça dos seus benefícios. Se você recebeu o benefício de Cristo, porque não há ninguém que venha a Cristo e não receba os benefícios da salvação, da libertação, da cura divina, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, coisas maravilhosas, revelações de Deus e a paz. E além de tudo, olha que coisa mais preciosa é você ter certeza do seu nome escrito no livro da vida. E essas mulheres com esse espírito de gratidão, elas sustentavam Jesus e os seus discípulos com todas as despesas. E Jesus louvou-os a sua ação. Realmente Jesus não tinha pedido a elas para fazer, mas elas estavam fazendo com o espírito voluntário, que é exatamente o mais precioso que nós temos que fazer ao Senhor, que na continuidade do Salmo 103, versículo 2, diz assim: e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E no verso 3 diz: é porque é Ele quem perdoa as suas iniquidades e sara das nossas iniquidades e nos liberta. Nas enfermidades, muitas vezes, está alguns espíritos de enfermidades. Ao estudar isso profundamente, você vai encontrar muita gente que somente encontrar em Jesus o refúgio já é liberto desses espíritos malignos, os quais perturbam as pessoas, não deixando-as dormir tranquilamente, ouvindo vozes, ouvindo murmúrios, ouvindo os assovios. Tudo isso são coisas que precisam ser libertas. E só Cristo pode nos libertar. Não é igreja, religião ou pessoas que liberta, é Cristo. Quando nós vamos a Ele, Ele nos liberta, porque só Ele tem poder sobre e autoridade sobre os espíritos malignos e espíritos de enfermidades e tantas outras marzelas que vêm ao nosso corpo, ao meu corpo, ao seu corpo, a todos, porque todos estão sujeitos a terem ou sofrerem algum tipo de enfermidade. Mas o Senhor Jesus é o mesmo. Temos enfermidades da pele, enfermidades nos nervos, enfermidades na mente, enfermidade no coração, nos pulmões, nos rins, nos ossos, aonde quer que seja. Cristo continua com a mesma autoridade, curando, libertando e salvando para louvor e glória do seu nome. E com isto, essas mulheres aqui estão dando o seu lindo e maravilhoso testemunho da sua gratidão por terem recebidos, porque aqui o texto não diz, mas quanto essas mulheres não gastavam com remédios, com médicos, que não tem nada de errado ir ao médico, não tem nada de errado tomar um medicamento, não tem nada disso. Mas essas mulheres cansadas de estarem indo ao médico e sem solução, ao encontrar-se com Jesus, ela, mulher de Cusa, mulher Susana, pessoas da elite da época, do rei Herodes, encontraram-se com Jesus e por isso com as suas fazendas, suas rendas, ela sustentava Jesus, os seus discípulos. E no momento atual, nós, quando contribuímos, sustentando a obra de Deus, sustentando a obra missionária, abrindo portas, construindo templos para abrigar as pessoas do sol, da chuva, tudo isso é sustentando a obra de Deus pela gratidão daquilo que nós temos recebido dele e pelos seus feitos em nossa vida, em salvar a mim, a minha família e aos meus familiares, aos meus amigos, a todos. Que Deus em Cristo vos abençoe e que possamos ser gratos a Deus pelos nossos
pelos benefícios que Ele nos tem feito, os benefícios da vida, o benefício da grande salvação, os benefícios da cura divina, os benefícios da família, os benefícios do emprego, enfim, da paz. Que Deus, em Cristo, vos abençoe de forma gloriosa, especialmente lhe curando, libertando a sua alma para a glória do nome precioso de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, meu abraço. Faça uma oração, Pai, no nome de Jesus. Estende as tuas mãos, ó Deus, assim como essas mulheres receberam tantas bênçãos do Senhor, foram curados de espíritos de enfermidade, outras foram curadas de outras enfermidades e doenças. O Senhor os curou e libertou, e elas, sendo gratas ao Senhor, passaram a contribuir com a tua obra e sustentar a obra de Deus para o avanço do Evangelho, para o testemunho de outras vidas, e assim Deus tem feito, abençoado essas vidas e dando graça para continuar a tua obra na terra. Assim nós oramos e abençoamos o teu povo e declaro que essas vidas sejam curadas, libertas, para a glória do nome de Jesus. Assim, desde já eu agradeço pela resposta à oração e pela tua bondade ser conosco, no nome de Jesus. Amém.